Capítulo 4 do Evangelho de João. Hoje nós temos nosso último texto de João para essa série que a gente abriu há pouco tempo atrás. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, aqui é óbvio está falando de Jesus, onde da água fizera vinho, ou seja, ele volta para o mesmo, para a mesma cidade onde aconteceu o primeiro milagre. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Versículo 46 do capítulo 4 de João. Agora o verso 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, esse filho, esse oficial do rei, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos orar. Senhor, eis o nosso coração e a nossa mente abertos, Senhor, para a ministração da Tua palavra. Queremos conhecer mais da pessoa de Jesus, do poder que há no nome de Jesus. Queremos conhecer mais acerca dos homens e das mulheres da Bíblia que creram no Senhor, a fim de que nós também, Senhor, enquanto vivemos aqui nesse mundo, tenhamos, Senhor, a confiança de que em Teu nome há poder para salvar, para curar, para restaurar, Senhor. Ajuda-nos a exercermos essa fé, a fé que esse homem exerceu. Ajuda-nos a conhecer um pouco mais do tempo, do momento e do poder que há no nome de Jesus. Queremos estar mais perto de Ti hoje à noite, Senhor, à medida que lemos a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Interessante, hoje é dia dos pais, né? Nossas homenagens aos pais, aqui hoje à noite. E esse aqui é um pai que creu para que o seu filho fosse curado. Importante, a fé do pai foi poderosa e suficiente para a cura do seu filho. Mas não foi a fé do pai em si, mas em quem ele depositou a sua fé. Nós estamos vendo nesses últimos dias aqui no nosso estado e particularmente na nossa cidade, um feriado em homenagem a, segundo dizem, a padroeira da cidade, que eu pensei que era Jesus, mas parece que não é bem assim. E também tem uma história do início dessa cidade, que foi uma história um pouco diferente daquela que contam em relação ao nosso forte, que depois passou a ser chamado Forte de Nossa Senhora da Assunção. Aliás, história essa sobre Maria que não tem nenhum precedente bíblico, embora Maria tenha sido uma mulher maravilhosa, uma mulher agraciada por Jesus, em nenhum lugar na Bíblia diz que ela ascendeu aos céus. Isso é uma invenção católico-romana que continua valendo como uma coisa tão importante que paralisa uma igreja, aliás, uma cidade, né? Faz as pessoas andarem por aí em procissões, fazem com que as pessoas creiam e se entreguem e peçam coisas a uma mulher que, durante a sua vida, foi apontar as pessoas para o Senhor Jesus Cristo e nunca
para si mesma. Acho que foi ontem que eu ouvi alguém dizendo que um professor na faculdade fez um comentário de que Maria esmagaria a cabeça de Satanás em breve. E isso é outra mentira lavada, né? Quer dizer, é uma tristeza. Essa hora eu tenho vontade de ser chamado em algum lugar público onde todo mundo pudesse ver e ouvir, para desmascarar mais uma mentira, pior do que o Código da Vinci, né? Mais mentiroso que o Código da Vinci, porque na verdade a Bíblia Católica Romana pega Gênesis 3,15, que fala que a serpente feriria o calcanhar do descendente, que é Jesus, e o descendente, pisaria a cabeça da serpente. O descendente é ninguém menos do que Jesus. E o pronome em hebraico é masculino. E a igreja romana mudou o pronome. Aliás, não mudou não, traduziu como feminino para tirar Jesus como aquele que pisaria na cabeça da serpente para colocar Maria, né? É só para lembrar que o triunfo de Jesus sobre a serpente deu-se no momento em que ele morre na cruz do Calvário, e ali ele expõe principados e potestades, ele triunfa sobre eles, quando Jesus morre em nosso lugar, sendo inocente, e ao terceiro dia ressuscita, vencendo a morte, o mundo e o diabo. Então é triste ver uma igreja que se chama cristã, ensinando aos seus fiéis aquilo que não está na Bíblia. É por isso que nós, crentes em Cristo Jesus, temos que aprender nós não somos batistas por vocação, presbiterianos, assembleanos, não. Nós somos cristãos, somos de Cristo, e temos uma palavra. E essa palavra não é a palavra do pastor, não é a palavra da igreja. A Igreja Batista Central de Fortaleza não aprende muito sobre os dogmas batistas, não aprende sobre o estatuto batista, sobre o regimento batista. Isso pouco interessa. A nós, o que mais interessa é que você conheça a palavra de Deus e conheça o Cristo revelado na Bíblia, e não na cabeça, na história, no folclore, na invenção ou na fábula de quem quer que seja. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós podemos andar como Ele andou, viver como Ele viveu, e nós podemos confiar nas suas palavras, nas suas promessas, podemos ter a certeza absoluta da salvação, ao invés de crermos num Deus com D minúsculo, ou numa deusa com D minúsculo, que não tem poder para salvar o homem do inferno, da eternidade sem Deus. Então, é bom que você, crente em Cristo Jesus, valorize a palavra, e tanto quanto for possível, estimule as pessoas aí fora, qualquer que seja a religião, a lerem a palavra de Deus. O Evangelho de João foi escolhido como série nesses dias, exatamente para demonstrar, para você que está começando na sua caminhada cristã, demonstrar que o conhecimento de Jesus vem através da palavra. Examinai as Escrituras, disse ele, que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a Bíblia é lâmpada, a Bíblia é luz, a Bíblia é que nos guia nas trevas do mundo, da corrupção e da religião. Fui convidado sexta-feira para um programa de formatura, e era uma concelebração, tinha um padre ali do meu lado, foi bastante interessante. Eu estava falando sobre esse negócio de ser sal e ser luz. Quando os padres matam, e quando os pastores roubam, e se dizem políticos, para continuar fazendo as mesmas falcatruas que os outros, que nem se dizem cristãos, continuam fazendo, a gente perde um pouco da moral. E a grande razão disso é porque nós estamos enfatizando muito mais o homem do que a palavra, muito mais a instituição do que o corpo vivo de Cristo, muito mais os dogmas e as regras do que a verdade revelada e escrita. E nós estamos vivendo tempos difíceis, você sabe disso. Então é tempo da gente pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus.
O que nós fazemos aqui a cada domingo é estimular você ao estudo da palavra. O Cameron vem aqui e anuncia a escola bíblica para que você se aprofunde mais no estudo da palavra de Deus. Essa semana eu tive uma notícia bem interessante, estou orando por isso. Eu não sei nem se ela está aqui, mas de qualquer maneira vale a minha alegria. Eu recebi um recado de que uma das mulheres mais intelectuais, né, mais inteligentes desse estado, se não desse país, ouviu uma mensagem, um pronunciamento na palavra de Deus e está querendo conversar sobre a palavra de Deus. O nome dela é Adísia Sá. É uma mulher que eu disse, puxa vida, como é isso aí? É porque alguém ouviu a palavra de Deus sendo pregada e quer saber mais. Como é? Então, é pelo seu testemunho, meu irmão, pela sua vida, pela sua integridade e pelo seu conhecimento da palavra, é que você vai ter condições de levar luz onde há trevas, de indicar o caminho, porque senão nós vamos virar religiosos, cegos guiando cegos. E a nossa intenção não é aumentar o rebanho por aumentar, não. É fazer com que mais e mais pessoas venham ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Toda essa introdução para falar sobre a importância, né, da palavra de Deus. A cura do filho do oficial. Para os pais, nós pais, não há nada mais incômodo e mais perturbador do que ver um filho doente. Nesta hora nós fazemos tudo, recorremos a todos e a tudo para a cura do filho. Eu imagino que este foi o sentimento desse homem, desse oficial, e eu imagino também que este é o sentimento do nosso Deus, que é chamado nosso Pai, Paizinho, quando nós adoecemos no pecado. Este homem estava certamente sofrendo muito pela doença do seu filho. E olha o cenário, verso 43. Jesus vai dali para a Galileia, ou seja, a região entre Samaria e a Síria, perto do mar Mediterrâneo, o mar da Galileia, é o lugar do Monte Carmelo, do Vale de Megido, onde acontecerá o grande Armagedon, o lugar do Monte Moriá, Monte Hermon. Galileia quer dizer distrito, também conhecido por Galileia dos Gentios, em Isaías 9:1. Depois do retorno do exílio babilônico, muitos judeus, liderados pelos macabeus, se instalaram naquela região, misturando-se com os arameus, fenícios e gregos residentes daquela região. Então, os galileus eram considerados uma espécie de misturada da raça, ou uma mistura da raça, ou uma raça misturada com arameus e outros povos. Por isso, o judeu legítimo ali da Judéia, da região de Jerusalém, discriminava os galileus, porque, de novo, era uma espécie de mistura com outros povos. A população daquela área estimava-se em torno de 3 milhões na época de Jesus. Os galileus tinham um sotaque diferente, era um sotaque arameu, facilmente identificado pelos judeus. Herodes o Grande tornou-se o comandante daquela região em 47 a.C., depois tornou-se rei em 37 a.C., e com a sua morte, em seu lugar, assume Herodes Antipas, aquele que cortou a cabeça de João Batista. Jesus passou a infância nessa região. Ele fez de Cafarnaum, bem próximo ao mar da Galileia, aquele lugar onde os discípulos remavam na tempestade, Jesus fez dali o seu quartel-general. Ele foi transfigurado ali. Ele proferiu ali o sermão do monte. Articulou naquele local 19 das 32 parábolas. Ele operou ali 25 dos 33 milagres registrados nos evangelhos. E arregimentou naquela região 11 dos 12 apóstolos. Então Jesus teve uma atividade muito intensa nessa região da Galileia. Olha que interessante o verso 44 desse capítulo. Diz que ele
passou dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Então ele volta para o lugar onde ele passou a infância, e ele já diz que ali o profeta não é muito bem-vindo, porque era a terra dele mesmo. É aquela história do santo de casa não faz milagre. Jesus antecipa uma rejeição naquele lugar, mas apesar disso, os galileus o receberam muito bem. Surpresa, né? Verso 45. Diz o texto que os galileus o receberam muito bem. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam. Por que o receberam? Primeiro, porque viram os sinais. Ou seja, muitos galileus viajavam para Jerusalém por ocasião da Páscoa, época em que viram os sinais que ele fazia, ou que ele fez. A segunda razão que os galileus receberam Jesus é porque ele estava com os excluídos. Ou seja, viram as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. E outra razão, provavelmente, é porque ele andava com os excluídos. Além do testemunho, o fato de que um poderoso profeta judeu estava se manifestando no meio de um povo rejeitado, longe do lugar sagrado de Jerusalém, isso para ele já era um ponto positivo. Veja que Jesus escolhe 11 dos 12 apóstolos exatamente de uma região bem distante, bem diferente daquela ao redor do templo, ao redor dos sacerdotes. Então os galileus achavam que Jesus de fato tinha uma identidade com aqueles excluídos. Porém, apesar dos milagres e apesar do testemunho, Lucas afirma que Jesus vem para a Galiléia no poder do Espírito Santo, porém, não apenas para curar, mas também para pregar, ensinando nas sinagogas deles, ou seja, dos judeus, ensinando o arrependimento para ingressar no reino de Deus. Lucas capítulo 4, verso 15. A expectativa de Jesus, então, não contradiz a receptividade dos galileus, pois afinal, eles estavam honrando Jesus pelos milagres presenciados e não pela fé que tinham em Jesus como o Messias prometido, o Salvador do mundo. A aceitação de Cristo aqui tem um sabor de rejeição, porque eles gostam dos milagres, mas eles não querem de verdade, ou ainda não chegaram ao entendimento de compreender quem era Jesus. Em João 2, 23 e 25, diz o texto assim, estando Jesus, ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ou seja, Jesus operava um milagre e o povo se achegava, porque queria o sinal, queria a comida, queria o milagre instantâneo. Mas o texto diz que Jesus mesmo não se entregava àquele povo, porque conhecia bem qual era a intenção do coração de cada um. Vocês sabem do que eu estou dizendo, né? Seguir a Cristo não é só seguir Jesus para receber as benesses do reino de Deus, é também para receber as consequências da honestidade, da justiça, da verdade. É trazer sobre si perseguição na família, na escola, é andar ou nadar contra a maré, contra a correnteza. Eu imagino, por exemplo, os nossos jovens fazendo esse voto de pureza, a luta que está sendo, que continuará sendo, ou existindo a cada dia, por terem que remar contra uma maré louca. Eu imagino os homens, as mulheres, os casais, para se manterem fiéis. Eu imagino você que decide viver de forma honesta, como você nada contra essa correnteza, esse tsunami de corrupção, onde o torto, o errado, é que é aplaudido. Então, presta atenção, não venha para Jesus e não ande com Jesus só para receber a bênção, o milagre, a provisão. Os galileus estavam fazendo isso, mas Jesus logo não se entregava a eles, não se abria, não se dava totalmente, porque conhecia um pouco da motivação do coração deles. Eu espero que não seja esta a única motivação, a busca do milagre, como faziam os galileus.
Mas agora tem um novo milagre. Verso 46, diz que ele está de novo em Caná, terra de Natanael e dos amigos de Maria, onde Jesus realizara o primeiro milagre, água em vinho, destacado como prova da veracidade do próprio Senhor Jesus Cristo. Aí tem um oficial do rei, distinto do centurião, que teve seu escravo curado. Apesar de ser Herodes o tetrarca, ele é chamado de rei porque estava na casa real, exercendo autoridade sobre uma província romana. Este homem era um pai, um judeu talvez um prosélito, que servia a corte romana como oficial. Prosélito é alguém não judeu que adere ao judaísmo. Falar na nossa jornalista famosa, né, e muitas outras prerrogativas, diz que ela é uma prosélita, ou alguém que admira ou que abraçou o judaísmo. Esse homem talvez fosse um prosélito. Ele tem um filho doente em Cafarnaum, a mais ou menos 35 quilômetros de Caná da Galileia. Agora, como oficial, ele talvez tivesse acesso a algum tipo de assistência médica para o seu filho. Vamos lembrar que a medicina naquela época já funcionava. Lucas, que escreve o Evangelho, que escreve o livro de Atos, é um médico, assim como o nosso amado médico, Dr. Hélio Rufini. Então, o filho estava doente em Cafarnaum. Esse homem poderia ter recebido, como alguém que era parte do exército romano, um oficial romano, toda a assistência médica necessária. Mesmo assim, não há prenúncio ou garantia de cura. Seu filho estava à morte, à beira da morte. Então ele diz: meu filho está doente em Cafarnaum, lugar onde Mateus cobrava impostos, lugar de oficiais da guarda romana, uma cidade orgulhosa. Jesus operou muitos milagres em Cafarnaum. O servo do centurião, a sogra de Pedro, o paralítico, provavelmente ressuscitou a filha de Jairo, expulsou o espírito imundo ali. E aí vem o pedido do pai, esse pai oficial. Verso 47, dá uma olhada comigo lá. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então, esse homem anda 35 quilômetros, vai até Caná da Galiléia e diz para Jesus: vamos lá, meu filho está morrendo, venha até minha casa. Então, esse homem pede, implora que Jesus vá com ele até Cafarnaum. O desespero do pai levou-o a considerar o profeta que vinha da Judeia, com o testemunho de muitos milagres, talvez a busca de uma alternativa à medicina que não resolveu o problema do seu filho. O verso 47 diz que seu filho estava à morte. O termo grego aqui é que ele provavelmente estava febril, seu estado era grave, ele estava prestes a morrer. Febre. Refere-se aqui a um aumento anormal da temperatura do corpo, que normalmente fica na casa dos 37 graus. A temperatura do nosso corpo é maravilhosamente controlada por uma pequena glândula chamada de hipotálamo. Ela envia o comando para o fígado, o coração, os pulmões, os músculos, a gordura, a pele, as glândulas sudoríparas e outros órgãos, os quais trabalham em uníssono ou em conjunto para a manutenção constante da temperatura normal do nosso corpo. Mas, quando há uma invasão de algum organismo infectante, milhares de células tentam derrotar o inimigo invasor, aumentando o metabolismo no corpo e, consequentemente, a temperatura do nosso corpo, ao que chamamos de febre. Febre. Sintoma de invasão. E o corpo, maravilhosamente criado por Deus, reage. E esse menino estava à morte. E o termo aqui é que ele estava violentamente febril. Verso 47 também diz que o homem roga que Jesus descesse para curar o seu filho. Aqui nós temos um homem com autoridade de mandar.
Contudo, a doença, o desespero e a necessidade extrema o faz humilde o suficiente para implorar a interferência daquele que já demonstrara grande poder na Judéia e em Caná. O rogo aqui é insistente, ele pede constantemente a presença, ele pede. O tempo verbal indica que ele está pedindo constantemente que Jesus desça para curar o seu filho. Ele está antecipando o que era normal, né? Imagine, Jesus desceria, imporia as mãos sobre aquele menino, e talvez pronunciaria uma palavra de poder, uma oração, e pronto, e a cura estaria provavelmente realizada. É interessante, né, gente? A perda, o sofrimento, a dor, apesar de desastrosos, como essas coisas são instrumentos poderosíssimos nas mãos de Deus para provocar fé, dependência, necessidade, carência, humildade necessárias para sermos curados, não é verdade? A gente falou disso a semana passada, eu estou repetindo de novo para você prestar atenção. Como às vezes situações difíceis nas nossas vidas são instrumentos, são momentos poderosíssimos para levar o homem à presença de Deus e buscar, ou fazê-lo buscar ajuda e socorro. Quando ele em situação normal, talvez jamais o faria. Porém, mesmo nesses casos, às vezes nós esnobamos o Senhor, né? Tentamos uma solução humana, exigimos que seja do nosso jeito. Eu me lembro de um homem lá no Velho Testamento, Naamã, o Ciro, herói de guerra, conceituado, porém estava leproso. 2 Reis capítulo 5. Quando uma menina falou para ele sobre o profeta Eliseu, Naamã esnobou a porta do profeta dizendo, quando o profeta disse para ele, vai lá e vai se lavar no rio aqui, bem aqui pertinho. Imagine alguém mandando o indivíduo que mora à beira do Amazonas, e ele vindo para ser curado em Fortaleza, e alguém dizer para ele, vai se lavar no rio Cocó, 7 vezes. Você ficou louco? O Naamã disse assim, ó, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Aí ele diz, não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Eu disse, que petulância é essa desse profeta? Mandando eu fazer essa coisa ridícula, e nem me atendendo direito. Eu pensei que ele viria aqui, ficaria de pé, falaria comigo. Eu não acredito nisso. O sofrimento é um instrumento que pode produzir fé e dependência, mas nem sempre é capaz de quebrar todas as barreiras do orgulho, principalmente quando se trata de pessoas com patente, com bens, com posições, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu preciso, mas eu não me rendo. Essa semana um amigo meu me ligou desesperado, né? Que alguém entrou no estabelecimento dele e por uma razão boba, disse tanta coisa contra ele, gritou, esbravejou, xingou, fez tudo. E no final da conversa, quando alguém esboçou dizer alguma coisa, ou lá no meio da história, ele diz, eu sou coronel do exército. Então, porque o cara é coronel do exército, ele pode xingar, gritar, falar, né? Como é duro, né? Essas pessoas que vivem o tempo inteiro pendurado na patente, no poder, né? Naquela coisa de que tem mais, sabe mais, conhece mais, né? E dificilmente se humilha, até que Deus permite, através do sofrimento, uma situação de total dependência. Talvez fosse esse o caso do nosso oficial. Talvez até um homem prepotente, quem sabe. Mas foi até lá, por conta de uma situação difícil de adoecimento dentro da sua própria casa. A misericórdia divina nos instrui que ministrar aos necessitados significa encontrar as pessoas onde elas estão, no momento até crítico de dor,
pois ali há sempre esperança de que brote humildade, dependência e fé no Senhor Jesus. Como aconteceu nessa semana, cidade violenta que está se tornando alvo de sequestros e mais sequestros. E eu tenho acompanhado um caso aqui em Fortaleza bem de perto. Que situação triste. Mas ao mesmo tempo você olha e diz assim, puxa, que momento. Eu nunca achei que eu pudesse entrar no escritório de um homem tão poderoso e me ajoelhar ali e dizer, sai todo mundo, eu vou orar aqui agora. Quando é que isso poderia acontecer? Ou então, na outra instância, dizer, entra aqui, nós vamos orar. Jamais. Na casa dos poderosos não tem muito espaço para esse tipo de coisa. Mas quando o desastre bate na porta, esse é o momento em que Deus usa para humilhar a pessoa e levá-lo a depender apenas de Deus. E nesta hora, o poder do Evangelho, o poder da palavra, o poder da oração entra. Que momento precioso, né? Lembra disso, tá bom? Lembra disso para a sua vida, lembra disso na vida das pessoas que estão ao seu redor também. Momentos difíceis são momentos também, ou são oportunidades de ministração. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Verso 48. Jesus sabia mais ou menos qual era a intenção do coração desse homem, né? Venha, vamos até lá. Jesus responde, se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Jesus está dizendo, está vendo? Você não está disposto a crer em mim se não for através do milagre. E talvez aqui é uma constatação crítica de Jesus sobre o interesse das pessoas. Se você não perceber que está descendo fogo do céu, você não vai crer, é isso? Se você não perceber que as janelas do céu estão se abrindo para te abençoar materialmente, então você não vai crer, é isso? Exatamente isso que as pessoas demonstram quando superlotam templos que prometem mundos e fundos em troca de uma oração, de uma oferta ou de qualquer coisa. Porque as pessoas agem exatamente assim. Se você não vir sinais e prodígios, você não vai crer. A resposta dura de Jesus é direcionada ao oficial, mas com intenção de exortar todos os galileus em geral, inclusive nós. Todos estavam ligados a Jesus pela visão do espetacular, do bombástico, do sinal e das maravilhas. Demonstrações espetaculares de poder que trazem uma sensação de que as pessoas estão do lado mais forte. Não é assim? Olha a nossa cidade. Como acontece em São Paulo, né? Há crentes que vivem de templo em templo, de igreja em igreja, de lugar em lugar, procurando um local onde a manifestação é mais poderosa ou mais espetacular. Poucos se submetem à disciplina do conhecimento, do estudo, da meditação da palavra, da leitura da Escritura, da submissão à sua vida para negar o seu próprio eu, se submeter a uma disciplina espiritual. Poucos querem disciplina espiritual, porque disciplina é difícil. A gente quer emagrecer com uma pílula, ninguém quer emagrecer às custas de exercícios físicos e de negação e de domínio sobre o prato, ou sobre o alimento, melhor dizendo, porque é custoso. Mas basta ter uma forma espetacular e lá se vão todos atrás, comprando, se dando e fazendo, porque poucos querem disciplina. Na vida espiritual é a mesma coisa. Povo de Deus, não existe obediência, fé, conquista, sucesso, sem disciplina espiritual, sem leitura diária, oração diária, dependência diária, aprendizado, busca da palavra de Deus. A resposta dura de Jesus é direcionada a eles. Bem-aventurados que não viram e creram, não é? A nossa trajetória terrena não garante histórias que tenham sempre um final feliz. Hebreus 11 mostra isso. A qualidade da nossa fé não pode ser medida apenas pelos bens e benefícios que conseguimos do Senhor. Olha, eu alcanço muitas graças de Deus. Sim, e daí?
mas também pelo quanto podemos permanecer firmes e fiéis quando os bens, a saúde e etc. nos faltam. O fato é que Jesus espera compromisso ético e moral antes da mera adesão ao mais poderoso. O que nós precisamos hoje, por exemplo, para ocupar os palácios de Brasília, não é um super-homem, um changeman. Eu tenho a força. Nós precisamos do maior de todos os milagres em Brasília. Se eu e você tivéssemos a certeza de que um desses políticos tem, na verdade, a vida moral e ética capaz de passar por cima dos apelos promíscuos, corruptores da política, já imaginou que diferença faria para esse nosso Brasil? Mas eu tenho a impressão que se existisse um presidente com esse perfil, ele morreria no outro dia. Matariam ele rapidinho. Talvez um dia surja alguém com essa coragem de se candidatar para morrer no outro dia. Eu votaria nele. É para dizer assim, o grande milagre qual é? Ética, não é? Moral, não é? Verdade, justiça. São homens e mulheres capazes de dizer a verdade, viver a verdade. Essa é a maior crise. Então, para mim, esse é o maior milagre. Você quer ver fruto do Espírito Santo? Qual é? Hein? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Olha aí. Você quer ver o Espírito Santo baixando mesmo? É um homem capaz de ser pacificador. Quer ver o Espírito Santo, como diz a juventude, bombando? O Amaury Fontinelli gravou uma música do crente bombado. Eu acho legal demais, a Amaury é um gênio. Bombado, bombado, infinitamente bombado, bombado. É, esse cara aí. Quem é esse cara? É capaz de amar com o amor de Jesus. É capaz de ser bom, benigno, querer o bem das pessoas. É capaz de ter autodomínio, controle. Percebe? Esse é o grande milagre que os cristãos deveriam procurar. É este que prevalece, é este que os grandes intelectuais e as pessoas inteligentes desse país, é isto que essas pessoas estão procurando. Será que ainda tem na terra alguém capaz de representar a pessoa, obra e palavra de Jesus? Com dignidade, com integridade, justiça, santidade. Jesus espera compromisso ao ético e o moral antes da mera adesão ao mais poderoso. Aí o homem faz um novo pedido no verso 49, Senhor, desce antes que meu filho morra. Não há contra-argumentação, não há defesa, não há tempo para polemizar, o homem está desesperado e carente. Meu filho, o termo aqui é paidion, no grego meu filhinho. Diferente daquele usado no versículo 46 e 47, o profundo amor paterno demonstra o altruísmo capaz de fazer com que o mestre interrompa a sua preleção para atender o pedido daquele que estava prestes a se tornar um cidadão celestial. Aí Jesus responde o quê no verso 50? Vai, teu filho vive. Aquele oficial ouviu o que ele jamais esperava ter ouvido. Ouça essa palavra e guarde para você, lição preciosa. O que ele pediu para Jesus? Vamos, desce. O que ele ouviu como resposta? Ele ouviu, vai, ao invés de vamos. Ninguém poderia ter feito isso senão Deus que se fez carne.
Ninguém poderia ter dito o que foi dito, senão o próprio Senhor, Criador, dono do universo. Teu filho vive. Não era uma possibilidade, não tinha condicionantes, não dependia de mais nada. Foi uma palavra de comando, de poder, de ordem para aquele instante. O Verbo se fez carne, o Criador determinou a derrota dos agentes inflamatórios no corpo do menino para a glória de Deus. Vai, teu filho vive. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Poderoso. Sem a presença física, o poder de Jesus se manifestou, como ainda hoje através de nós, para a cura, libertação dos agentes inflamatórios do corpo, da alma, da família e da sociedade em geral. Deus tem nos dito, vai, teu filho vive, tua família vive, tua cidade vive, teu país vive, vá em meu nome, vá. Qual foi a reação do homem no verso 50? A Bíblia diz que o homem creu na palavra de Jesus. Jesus não antecipou nenhum sinal, não consentiu em ir com ele, mas desafiou a um exercício de fé. Vai, e ele foi na esperança única, naquele que dissera, teu filho vive. Neste caso, a doença do menino e a pretensiosidade do pai oficial disputam o foco do poder de Deus. As palavras de Jesus atingiram a alma, o coração, o intelecto, a vontade e a disposição do pai oficial, enquanto atingiu o corpo do menino à distância. Nossa independência nos leva a arquitetar todas as soluções possíveis para os nossos problemas. Só depois vamos buscar a presença de Deus, convocando para que Ele seja uma espécie de ajudante ou parceiro na equação ou na solução dos nossos problemas. Pai, mãe, filho, filha, mulher, homem, marido, esposa, parente, irmão, desista. Deus tem seus meios de nos despir da autossuficiência. Ele está dizendo vai, ao invés de vamos, confia. Mesmo quando não há evidências, mesmo quando Ele não parece estar presente, vai, seu poder vai estar presente no cuidado dos seus filhos. Vai. Verso 50 diz que o homem partiu. Imagine a caminhada de volta para Cafarnaum. O oficial nunca ouviu nada igual, porque nunca dependeu de Jesus. As dúvidas até poderiam cercar seus pensamentos de coração, mas jamais o fariam recuar. Ele tinha que andar pela fé. Pense comigo, aquele homem descendo 35 quilômetros, só com aquela palavra no ouvido, vai, teu filho vive. E ele indo dizendo, eu não acredito que ele não veio comigo. Mas ele não veio comigo. A pessoa, aquele homem tendo que andar, será que ele parou? Será que ele olhou para trás? Será que ele pensou em voltar e reforçar o convite? Ou ele marchou adiante, baseado na palavra que ele ouviu de Jesus? Vai, teu filho vive. Versículo 51, já ele descia. Caná ficava no alto, enquanto que Cafarnaum perto do lago de Genezaré. Ele descia com 1000 pensamentos e uma certeza, a voz de Jesus, seu filho vive. Seus servos então vieram ao seu encontro. A notícia podia ser boa ou ruim. Os servos estavam vindo ao seu encontro, mas a alegria do pai encontrou eco na alegria dos servos, anunciando, seu filho vive. Aleluia. A misericórdia de Deus honrou a fé do oficial, confirmado o estado da criança, antes mesmo de vê-la. Ele nem precisou ver a criança, já veio a notícia no meio do caminho. A quem dará glória? A quem? A quem? Ao tempo? A algum remédio? A algum médico? Ele pergunta a que hora o filho se sentirá melhor. Ele creu, buscou confirmação para dar glórias ao que dissera, teu filho vive. A sua intenção era checar o momento do milagre, para que a evidência fosse motivo de testemunho aos demais. Verso 52, ontem, a hora 7ª, a febre a deixou, ou deixou. Hora 7ª, 13 horas, o que significa um pequeno retardamento antes da caminhada ou cavalgada de volta, uma vez que a distância a percorrer seria de mais ou menos 35 quilômetros. O oficial encontra-se com seus servos depois de 18 horas, o que justifica a menção de ontem. O dia para o judeu começa neste horário.
O pai reconhece a hora precisa no verso 53. Detalhes à parte, a ênfase está na coincidência da hora. Como se não bastasse o fator distância, eis a maravilha, o fator tempo. A hora que Jesus dissera, teu filho vive. A glória era do verbo de Deus, nele está a vida. Por ele tudo foi criado e, portanto, suas palavras foram palavras de poder restaurador. O verso 53 diz, olha que diferença aqui. Creu ele e toda a sua casa. A fé no prodígio tornou-se fé no Todo-Poderoso, Jesus. Agora a cura do filho foi instrumento para a cura do oficial e de toda a sua família. Vida no sentido pleno significa restaurar a integridade física e psicológica do ser humano, a fim de que ele receba a vida eterna, água viva por meio da fé. Crente em Jesus, pense nisso. Toda vez que Deus lhe chamar a intervir numa situação de doença, de perda, onde um milagre de Deus é necessário para mudar as circunstâncias, lembre-se, será sempre para a glória de Deus. Vá com convicção, vá na palavra de Jesus, invoque o Senhor, mas no seu coração, pense uma coisa só, a glória tem que ser para Ele. E Deus pode muito bem usar a sua intervenção, a sua interferência, a sua intercessão para levar as pessoas ao conhecimento de Jesus. O aspecto humanitário, Jesus não rejeitou o homem que o procurou para a cura de seu filho. Independentemente da sua fé, ele recebeu a graça que acabou redundando na sua regeneração. A nossa disposição não deve ser diferente. O que temos recebido de graça, vamos distribuir de graça. Aliviar o sofrimento humano faz parte do ato de misericórdia, até mesmo sobre aqueles que recusam crer. Os milagres de Jesus, para concluir, revelam a sua esfera de autoridade. Jesus atua sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades mentais, físicas e espirituais, sobre a morte. Isto nada mais é do que a antecipação do reino futuro do Senhor Jesus, onde não haverá mais pranto, nem doença, nem pecado, nem dor e nem morte. Mas enquanto nós estamos aqui, igreja, cumpre-nos crer na sua palavra, independentemente da resposta dos nossos desejos e planos, ou da resposta aos nossos desejos e planos. Como pai do oficial e toda a sua casa, o milagre deve redundar em salvação. Amém?